O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, no domingo passado, quando escutamos a palavra de Deus, a meditação nos chamava a refletir sobre aquela disputa, a rivalidade dos discípulos sobre o poder. Eles queriam saber quem era o maior. E Nosso Senhor, colocando uma criança no meio deles, deu aquela lição sobre ser pequeno, e, sobretudo, o ensinamento sobre o serviço. Mas hoje nós conhecemos, pelas leituras que nós ouvimos, que não é somente a rivalidade pelo poder que prejudica a vida da comunidade e a obra de evangelização, o caminho do discipulado. Temos também um outro sentimento, que é este que aparece claramente na primeira leitura, porque usa-se exatamente a palavra, que é o ciúme. Moisés pergunta a Josué: tens ciúmes por mim? E o ciúme dentro da comunidade causa um dano muito grande, porque distancia as pessoas. É o ciúme de quem acredita ter o domínio sobre o próprio Deus, como se pudesse colocar a ação do Espírito Santo dentro de uma fronteira, como se nós pudéssemos colocar limites à ação de Deus. O Espírito Santo é livre, e nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele sopra onde quer, Ele sopra quando quer e como quer. Ninguém tem, portanto, o domínio, o controle, não tem o monopólio da ação de Deus. Mas às vezes nós nos comportamos como se nós possuíssemos este monopólio, como se Deus, na verdade, estivesse obrigado aos nossos próprios esquemas. É sim verdade que nosso Senhor deixou suas estruturas, instituições, mandamentos, é obra das próprias mãos de Deus, a igreja e tudo o que o próprio Senhor deixou para que ela cumprisse a sua missão. Mas isso de modo algum
deve ser entendido como uma fronteira ou um limite, mas como um instrumento para o anúncio da palavra de Deus, para a evangelização. Não é monopólio, é serviço. E um serviço sem fronteira, sem limites, de abertura para que todos possam alcançar a mesma graça. É aquele Espírito que está presente em Moisés que responde: tu tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. É próprio desta maturidade espiritual de Moisés partilhar do seu poder, da sua função com esses outros homens, 70 homens que foram chamados para colaborar com ele em sua missão. Ele não é cioso, ele não tem ciúmes de sua própria função. A mesma coisa nós encontramos no Evangelho, quando João, o evangelista, vem avisar a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Na primeira leitura, Josué dá uma sugestão, faz um pedido a Moisés: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Se referindo aos dois homens que não estavam na tenda da reunião, mas estavam fora, mas agora estão profetizando. E Moisés diz: tem ciúmes por mim? No caso do Evangelho, que trata da mesma situação, com circunstâncias diferentes, nós encontramos que os apóstolos nem sequer perguntaram a Jesus. Já confiando na sua própria autoridade, por decisão própria, eles impediram, proibiram o homem de continuar expulsando os demônios em nome de Cristo. Como se já tivessem autoridade para falar em nome do Senhor, sem consultar o Senhor. Observemos que no Evangelho, João não vem perguntar o que deve fazer, vem comunicar o que já fizeram. Nós proibimos. Tiveram a ousadia de, sem consultar o Senhor, tomarem uma decisão de proibir o uso do nome de Jesus. Quem sabe na linguagem de hoje nós poderíamos pensar, tem gente que pensa que patenteou o nome de Jesus, que é propriedade sua este nome e que ninguém mais pode ter acesso. E nós fazemos isso, meus irmãos e irmãs, quando criamos estruturas pesadas, quando exigimos que as pessoas tenham que se adaptar ao nosso jeito de pensar, quando pensamos em ter o monopólio da verdade. A verdade é uma só e se impõe sempre, mas isso não quer dizer que seja eu o dono desta verdade. Ela está disponível para todos os que com o coração sincero a procuram. E muitas vezes, aqueles que a encontram estão fora dos nossos esquemas, das nossas estruturas, dos nossos grupos, das nossas fronteiras. E hoje nós somos chamados a sair de um pensamento mesquinho e ampliar o nosso horizonte, abrir as fronteiras da evangelização, do anúncio da palavra de Deus e nos unirmos. E é interessante que quando João vem falar da ação de um homem, diz: vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Como se o mais importante fosse seguir esses apóstolos. Meus irmãos e irmãs, o demônio é o nosso inimigo comum. E quem combate o demônio está do nosso lado. Quem não é contra nós é a nosso favor. Um dos nomes deste ser maléfico que se chama de demônio é diabo. É um ser que tem muitos nomes e um deles é diabo. O nome diabo significa divisor, aquele que divide. Ora, a divisão é a grande luta de Satanás, do diabo. Ou seja, é como se fosse o objetivo de sua vida. Porque quanto mais divididos, mais frágeis nós ficamos.
Então, todo o empenho do diabo é nos dividir para nos enfraquecer. Ainda mais porque quando nós estamos divididos, nós criamos uma luta de uns contra os outros e nos distraímos da verdadeira luta que deveremos travar contra um inimigo comum. Quem não é contra nós está a nosso favor. E nós sabemos quem está contra nós, quem luta contra a salvação da humanidade, quem é o inimigo da humanidade. Então as pessoas não deveriam ficar distraídas em lutas umas contra as outras, mas o Senhor nos chama para que todos estejamos unidos numa luta comum. Mas não é que a vida cristã se faz como se fosse, em primeiro lugar, uma luta pelo mal, porque não é assim. A vida cristã se faz, sobretudo, pela busca de todos na prática do bem. E, repito aquela palavra, também como a verdade, o bem não é monopólio de alguns, nem de um grupo, e nem da igreja. Temos que ser muito sinceros em dizer que pessoas que frequentam a igreja assiduamente têm comportamentos, às vezes, péssimos. E nós temos pessoas que não frequentam a igreja, que têm comportamentos ótimos. Pessoas justas, sinceras, bondosas, generosas, fazem caridade, humildes. Nós encontramos essas qualidades em muitas pessoas que não frequentam a igreja. E às vezes não as encontramos entre nós. Por isso a bondade não é um privilégio nosso. Porque quem abre o coração com sinceridade a Deus, mesmo sem perceber, recebe os dons de Deus. E a Sagrada Escritura mostra isso no início da missão, para dar um exemplo, quando a igreja iniciou a pregação aos pagãos, aconteceu que a resistência era muito grande, e é o próprio Deus que toma a iniciativa de quebrar essa resistência. E São Pedro vai na casa de um pagão, e é fortemente criticado. Mas acontece um ato muito importante. O Espírito Santo desceu sobre aqueles pagãos que estavam em oração, sem que nem sequer eles fossem batizados. E este foi o argumento de São Pedro para acalmar o ânimo daqueles que estavam revoltados por causa da presença de São Pedro entre os pagãos. E São Pedro respondeu assim: se Deus lhes concedeu o mesmo Espírito que nos havia concedido, quem sou eu para negar-lhe o batismo? Então, como eles já haviam recebido o batismo, melhor, o Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, São Pedro somente os confirmou com o sacramento do batismo. Lembrar este fato dá sentido ao Evangelho de hoje, para que nós não fiquemos presos, mas ao contrário, abrindo o nosso coração para esta ação de Deus. O Espírito sopra onde quer. Mas é interessante que quando o nosso Senhor dá essa resposta, fala depois de escândalo. E fica dando a impressão que ele mudou de assunto, mas não mudou não. É que nessa segunda parte do Evangelho, está realmente se falando da missão destes apóstolos. A palavra escândalo, ela tem a ver com pedra. Escândalo é como uma pedra de tropeço. Escândalo é uma pedra em que alguém tropeça. Portanto, escandaliza quem se coloca como pedra de tropeço na vida dos outros. E por isso Jesus diz: se alguém escandalizar uns destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar. Escandalizar um desses pequeninos que creem significa ser um empecilho para a fé. É que estes apóstolos, e o nome apóstolo significa enviado, eles foram enviados não para distanciar as pessoas de Jesus, como fizeram, mas foram enviados para aproximar as pessoas de Jesus. Esta é a nossa missão, meus irmãos e irmãs.
Nós também estamos no nosso mundo. O Senhor nos chamou, nos deu a graça da fé para que nós sejamos instrumentos para que outros se aproximem de Jesus. E nós teremos um comportamento escandaloso todas as vezes que o nosso comportamento afastar as pessoas de Jesus. Como fizeram aqueles apóstolos, que afastaram aquele homem de Jesus, proibindo-lhe usar o nome de Jesus. E assim nós precisamos considerar se estamos sendo pedra de tropeço na vida das pessoas. Nosso Senhor usa a imagem dos pequeninos. Na semana passada, lembramos, ele falou de uma criança. Agora ele usa a imagem dos pequeninos que creem, mas não se referindo principalmente à criança, mas usando como pequeninos aqueles que estão dando os primeiros passos na fé. Mas nós podemos observar isso. Se nós encontramos uma criança que começa a dar os seus primeiros passos, quando uma criança começa a dar os primeiros passos, a se levantar, já fica só em pé, qualquer pequeno obstáculo a faz cair. Às vezes na igreja, nós nos sentimos fortes, sábios, assim invencíveis e, por isso mesmo, insensíveis, e não percebemos que nossas pequenas ações estão causando a queda daqueles que estão dando os primeiros passos na fé. Meus irmãos e irmãs, reflitamos bem. Uma pessoa que se aproximou da nossa comunidade, dando os primeiros passos, uma pessoa que foi atraída pela graça de Deus e se aproximou da nossa comunidade, como se sente entre nós? E se conhecesse o nosso modo de vida, teria força para perseverar na fé? Nós que já nos sentimos assim tão firmes em nossas pernas, temos a firmeza e assim nós levamos umas topadas e ainda continuamos a caminhar. Será que não somos injustos quando nós nos comportamos colocando obstáculo na vida daqueles que estão dando os primeiros passos na fé? Ao invés de aproximar as pessoas de Jesus Cristo, nós as distanciamos com o nosso comportamento. Às vezes não precisa ser uma pedra de tropeço, porque é isso que significa a palavra escândalo. Basta ser uma pedrinha no sapato. Veja que uma pedrinha, mesmo quase como um grão de areia que entra no sapato, incomoda demais. Começa a ferir. A caminhada fica difícil. Se nós temos que fazer uma caminhada longa, como é a caminhada cristã, mas tem sempre uma pedrinha no sapato, aquela caminhada começa a nos machucar. E alguns, por causa disso, desistem. E nós deveremos dizer que somos responsáveis, nós somos responsáveis por aqueles que abandonaram o caminho da fé por nossa culpa. E nós podemos ter culpa, meus irmãos e irmãs, com os nossos comportamentos e com os nossos ciúmes. Devemos pensar especialmente naqueles que fazem parte dos grupos, dos serviços da pastorais da igreja. Deveremos saber, irmãos e irmãs, que alguns grupos das nossas igrejas são muito bem protegidos, quase como uma fortaleza. Entrar em alguns grupos é difícil demais. As pessoas criaram certos muros, certas proteções intransponíveis. Tem gente que diz isso claramente. Padre, às vezes eu quero entrar em algum grupo da igreja, mas não vejo nenhuma chance. Isso é verdade. E as pessoas têm ciúme, é como se tivesse medo de perder a sua própria função. De vez em quando nós encontramos na igreja, não aqui, mas ao longo da vida a gente encontra algumas pessoas que gostam de dizer assim: Padre, eu faço tudo na igreja, porque ninguém quer fazer. Quando na verdade é mentira.
é que a pessoa faz tudo sem deixar os outros fazer nada. Tem um ciúme imenso de sua própria função. E ai daquele que tocar aquela coordenação, naquela função, quer substituir, e então se cria toda uma confusão, porque se tem ciúme dessas funções. Espero, dizendo essas coisas, não escandalizar os que vieram a primeira vez, mas exatamente para que também se entenda que quando nós dizemos que não podemos ser pedra de tropeço na vida daqueles que estão iniciando na fé, isso não quer dizer nos revestir de uma falsa perfeição. É importante que os que estão iniciando na fé conheçam as nossas imperfeições, mas é importante que nós mesmos as conheçamos, não para continuar com elas, mas para nos converter. E este é o sentido das expressões de Jesus que diz: jogado no mar, cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Todos nós sabemos que nosso Senhor jamais, nem de longe, está sugerindo qualquer tipo de mutilação, em sentido figurado. Meus irmãos e irmãs, significa: o que é que está em minha vida impedindo as pessoas de se aproximarem da igreja? Eu estou sendo ponte ou muro? Eu estou sendo instrumento ou pedra de tropeço? Quem sabe pedra no sapato? E assim as pessoas devem olhar para nós, olhar o nosso comportamento em nossas casas, em nosso trabalho, entre os nossos vizinhos. Ainda bem que de vez em quando alguns desses nos lembram algumas coisas que nós esquecemos. E é verdade também que quando nós somos lembrados disso, ficamos até um pouco irritados. É muito de irritação que nós somos lembrados disso. Com uma frase muito simples, quando se diz assim: esta pessoa só vive na igreja, mas olhe como se comporta. Mesmo quando um filho, que não deveria ter, porque isso é desobediência, educação e desonra aos pais, mas quando um filho diz a uma mãe ou um pai que vem para a igreja, que adiantou ir para a igreja e está de jeito, não deveria dizer. Mas é bom que a mãe e o pai escutem. Por quê? Porque essas pessoas não vêm à igreja como os que vivem no trabalho, em casa, na nossa vizinhança. Quando nos dizem: esta pessoa vive na igreja, mas é desse jeito. O que é que está manifestando? Que mesmo aqueles que não vêm à igreja esperam certo comportamento de quem vem à igreja. Diz que não combina com quem vem à igreja certas palavras, atitudes. Por exemplo, combina com quem vem à igreja pegar o lixo da sua calçada e deixar na calçada. E tem umas pessoas que gostam de varrer a rua, só varre o seu pedaço, 8 metros, e passa para do vizinho. Não, aí o vizinho vai para a igreja, olha como é que trata os vizinhos. Não combina com quem vem para a igreja palavras ofensivas, insultos, agressão, gritaria, palavrões. Combina com quem vai para a igreja. E são as pessoas de nossa convivência que nos lembram disso. Vai tanto para a igreja, mas passa o resto do dia brigando. Vai tanto para a igreja, mas não tem paciência com nada. Por trás dessas expressões, meus irmãos e irmãs, tem a afirmação que diz: de quem vai para a igreja se espera paciência, bom comportamento. Mas isso não quer dizer ausência de imperfeições. Não é uma perfeição, mas é sobretudo a humildade de admitir o que nós somos. Se nós entendêssemos isso, a mensagem de Jesus ficaria bem clara. Quando o apóstolo diz: vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Para curar esse ciúme dos discípulos, Jesus de algum modo responde assim: não é para cortar os outros, você deve cortar na sua própria carne.
Corte a sua mão, seu pé e arranque seu olho. Não fique cortando os outros, como estes cortaram o homem, separaram o homem do nome de Jesus. É para unir e não para separar. Se tem alguma coisa para ser cortada, meus irmãos e irmãs, é o que está em nós. Não em sentido físico, em sentido literal, mas cortar em nós aquilo que está impedindo as outras pessoas de se aproximarem de nosso Senhor. Pensemos nisso e não sejamos ciumentos. Não pensemos ter o monopólio do bem, da verdade e do amor. E não criemos barreiras impedindo as pessoas de se aproximarem da nossa fé, da igreja. Tenhamos a mesma ousadia de Moisés e de Jesus Cristo, que abrem as fronteiras e os corações para que outros possam receber o dom do Espírito Santo, a graça da fé, que é o mesmo que a graça da salvação, porque a salvação de Jesus Cristo veio para todos. Nós não somos donos dela e nós somos somente servidores desta salvação. E se nós estamos impedindo as pessoas de se aproximarem de Jesus, nós estamos traindo a nossa missão, porque nós fomos chamados e enviados neste mundo para que as pessoas conhecessem Jesus através de nós, e não que as pessoas fossem impedidas de se aproximarem de Jesus. Que cada um leve no seu coração esta reflexão: eu estou aproximando as pessoas de Jesus, ou por causa de mim as pessoas estão se distanciando de Jesus? E vamos cortar tudo aquilo que está atrapalhando esta nossa missão de unir as pessoas ao nome santíssimo de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.